Bom dia. Estamos aqui com a professora Islane, professora de um colégio estadual do município de Patos, professora de Biologia. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela UFCG, é especialista em Educação Ambiental e mestranda em Ciências Florestais. Bom dia, Islane. Bom dia, Clara. Pronto, como a entrevista é sobre educação básica, Islane, o que você entende por educação básica? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a aluna Clara por confiar e vir com essas indagações. A educação básica ela é um nível de ensino que corresponde aos primeiros anos de uma educação escolar. Então, ela compreende desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Então, segundo a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a finalidade da educação básica é justamente desenvolver o educando nessas fases de aprendizagem, assegurando a ele a formação comum, que é indispensável para o exercício da cidadania, e também fornecer meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores, visto que, como eu falei, corresponde aos primeiros anos, então isso vai ajudá-lo a posteriormente estar entrando em uma graduação ou no mercado de trabalho. Islane, quais os princípios que devem conduzir o processo de escolarização na educação básica? Então, eu creio que as escolas, elas deverão fundamentar suas ações pedagógicas em princípios éticos, certo? A ética, assim como princípios políticos, estéticos e também a valorização do diálogo, Muitas vezes o que falta nas escolas é o diálogo. Então, nós temos que valorizar isso. Também a adoção de metodologias diversificadas em sala de aula. Também acho isso muito importante. Ou seja, múltiplas interações entre os alunos e os professores e entre os alunos e os livros, tendo em vista que é o material didático mais usado pelo professor. E também outros princípios deverão enfatizar também a autonomia escolar e o estabelecimento de conteúdos curriculares mínimos, como os descritos na LDB. Islane, qual a relação atual da educação básica com o mundo do trabalho no século XXI? Então, a educação básica ela é a preparação para o mercado de trabalho. É uma orientação básica para a integração deste cidadão no mundo do trabalho, com as competências que garantem o seu aprimoramento profissional e permitem também acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo. Islane, a gente sabe que a educação básica de qualidade ela é assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Em relação à educação inclusiva, apesar da grande efetivação que vem ocorrendo no nosso país nos últimos anos, ela ainda não é assegurada a todos. O que falta para que ocorra essa efetivação de verdade? Realmente nós tivemos algumas melhoras ultimamente, mas o que falta ainda nas escolas é uma estrutura física, uma maior acessibilidade a esses alunos. Por exemplo, nós colocarmos rampas para os cadeirantes, isso é muito importante. Muitas escolas não têm esse tipo de acessibilidade. Assim como também profissionais capacitados para tratar esses alunos. Como, por exemplo, aqui no município, uma escola municipal na cidade de Patos, foram contratados profissionais para acompanhar cada aluno com deficiência. Então, durante todo o momento em que este aluno está em sala de aula, muitas vezes um deficiente visual, um cadeirante, então a todo momento tem um profissional ao lado dele, trabalhando com ele, quando esse aluno ele tem problema motor, não consegue escrever, então o profissional vai fazer isso para ele, questão de prova oral. Então nós precisamos também de profissionais capacitados para isso,
Porque o que nós vemos hoje é uma superlotação nas salas de aula. Então, o professor, ele não consegue nem, como é que eu posso dizer, a sala de aula cheia de alunos, então ele não consegue trabalhar com todos esses alunos e quanto mais dar uma atenção especial àquele aluno deficiente. Então, materiais também apropriados para isso. As escolas precisam trabalhar também essa questão. Muitas vezes um aluno cadeirante, ele não tem uma cadeira. Então, seria muito interessante que a escola também estivesse disponibilizando alguns materiais para esses alunos com deficiência. Islane, uma última pergunta. Como a formação do professor interfere na formação do aluno? Então, está bastante interligado isso aí, né? A qualidade da aprendizagem, ela está essencialmente vinculada à qualidade da aprendizagem do aluno, da formação também desse aluno. Então, o que a gente observa hoje no Brasil, né, e o que os estudos mostram claramente, é que a formação do professor está muito aquém do necessário para que o desempenho do aluno seja alcançado. Então, o professor hoje ele recebe uma formação muitas vezes que não está dentro da realidade da escola pública, né? O que eu vejo, ainda vemos isso hoje, é que muitas vezes um professor ele dá aula de biologia, mas ele é formado em outra disciplina. Né? Eu não sei se você já viu, Clara, mas você vai poder talvez ter essa oportunidade nos seus estágios, que um professor formado em biomedicina ou qualquer outra, como eu já vi, um exemplo, dando aula de biologia. Então, isso aí a gente precisa mudar. Apenas o professor formado naquela área que vai dar aula nessa disciplina. Muito obrigada, Islane, pelo tempo disponibilizado. Eu que agradeço, claro, e boa sorte nos seus estudos. Obrigada.